Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz. É uma alegria estar aqui para poder compartilhar uma palavra com vocês. Um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 51 e 52, que eu quero estar lendo com você agora, que diz assim: Então Jesus perguntou: Vocês estão entendendo? Sim, disseram eles. Então ele acrescentou: Aqueles que são os mestres da lei e são versados nos assuntos do reino dos céus são como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Queridos, nesse capítulo 13, Jesus tinha contado 7 parábolas. E é por isso que ele faz essa pergunta para os discípulos, se eles tinham entendido. E eles disseram que sim. E quando a gente para analisar esses mestres da lei, em algumas versões da palavra de Deus fala escribas. Os escribas eram aqueles estudiosos das escrituras, aqueles homens que liam e copiavam as escrituras. E por muito lerem e copiarem, eles entendiam, conheciam muito as escrituras. E Jesus vem falando isso, falando que os mestres da lei que são versados ou instruídos sobre o reino dos céus, eles são semelhantes a um pai de família que tira do seu tesouro coisas boas, coisas novas, aliás, e coisas velhas. E o que ele está querendo dizer com isso é que, como os escribas conheciam as escrituras, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer as escrituras. Mas os escribas conheciam só o que estava antes, e Jesus estava vindo, estava se cumprindo nele o que os profetas haviam falado, o que tinha sido escrito na palavra. Ele estava cumprindo, ele estava vivendo aquilo que tinha sido dito. E através disso, o cumprimento através da vida dele, os discípulos estavam tendo a oportunidade de aprender sobre isso, de entender que o Antigo Testamento estava sendo completado, estava sendo vivido durante aquele tempo que Jesus estava ali, que ele era o cumprimento daquilo que tinha sido escrito, e que os discípulos estavam tendo entendimento do reino dos céus, do reino de Deus, e que a partir daquele entendimento, daquela revelação que Deus estava dando para eles, que Jesus estava ensinando a eles, eles pudessem instruir, passar para frente aquilo que eles estavam aprendendo. E trazendo isso para nós como servos do Senhor, como discípulos de Jesus, nós precisamos entender isso, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade. E através desse conhecimento da verdade, através do conhecimento de quem é Jesus e de que ele salva, ele liberta, e o conhecimento e a meditação daquilo que ele deixou escrito para nós na Bíblia, nós possamos viver a experiência, viver o relacionamento com Deus. E através disso, desse tesouro que nós guardamos dentro dos nossos depósitos, que podemos considerar o nosso coração, porque o nosso tesouro fica no nosso coração e nós precisamos guardar esse tesouro precioso que é a palavra do Senhor dentro do nosso coração, porque essa palavra ela nos transforma, ela nos modifica, ela nos cura, porque ela faz com que nós conheçamos mais sobre Deus, mais sobre aquilo que Ele espera de nós. E ela se renova. Toda vez que a gente lê, ela vai falar diferente ao nosso coração. Ela vai falar algo diferente que vai nos transformar. E é através disso, quando a gente para refletir, quais são os nossos tesouros? Qual é o seu tesouro? Quais são os seus tesouros velhos e os tesouros novos? Os tesouros velhos são aqueles tesouros que são
guardados ao longo da nossa vida dentro do nosso coração, com as experiências de relacionamento que nós temos com Deus, de entendimento da palavra e transformação do nosso caráter, do nosso ser. É aquilo que nós descobrimos, que começa desde lá da nossa conversão, quando a gente entende quem é Jesus e que nós precisamos dele na nossa vida. Começa lá, e esse tesouro precioso e vários outros tesouros vão sendo armazenados dentro do nosso coração, guardados dentro do nosso coração. E nós não podemos nos esquecer desses tesouros. Nós precisamos ter um relacionamento contínuo com Deus. Nós precisamos ter meditação da palavra, porque ela nos transforma dia a dia. Nós precisamos conhecer a face do Senhor em todo tempo, lembrando de quem nós éramos, onde nós fomos resgatados, quem nós éramos antes de conhecer Jesus, o tesouro que nós conhecemos e que nós descobrimos, que é a salvação em Cristo Jesus, e a partir desse tesouro, e guardando novos tesouros através da revelação da palavra e a revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós não podemos viver só do passado. Nós não podemos esquecer dos nossos tesouros, eles precisam estar guardados dentro do nosso coração. Mas a gente não pode só viver das experiências que nós vivemos quando nós conhecemos. Há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. Não, nós precisamos conhecer, ter novos tesouros hoje. Novas experiências, novos relacionamentos com Deus. Crescimento. Viver e ouvir a voz de Deus hoje, mais do que eu ouvi ontem. E assim, ir enchendo o nosso coração, o nosso tesouro, com coisas novas, mantendo as coisas, os tesouros velhos, que são tesouros que nós vamos adquirindo ao longo da nossa caminhada de fé, mas adquirindo novos. E que tesouros são esses? São relacionados a relacionamento com Deus, a crescimento da sua palavra dentro de nós, a aplicação dela dentro de nós. E também através daquilo que Deus espera de nós e que nos ensina através da sua palavra. E que nós possamos viver isso, que a gente possa encher mesmo os nossos depósitos com esses tesouros, para que a gente possa sempre, todos os dias, lembrar dos tesouros velhos, de quem nós éramos e tudo o que aconteceu conosco, mas também colocar e pegar aqueles recentes, aqueles novos, aquelas novas pérolas que o Senhor nos mostrou, aquele novo campo que Ele mostra, né? Porque as parábolas nos ensinaram tantas coisas, nos ensinam tantas coisas, e é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós vamos colocando os nossos tesouros dentro do nosso coração, e sempre que nós precisarmos, nós possamos ter eles dentro de nós. Amém? Que essa palavra abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e que ela cumpra o querer que Deus tem para a sua vida. Tá bom, querido? Querida, um beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.